E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. É isso aí, que time, muito bom, pessoal. Nesse momento, então, a gente vai fazer a premiação da Alexa da Avantia. Vamos fazer aí mais uma premiação. Se não sair Silvano, é marmelada. Certo? Beleza? Quem aqui está inscrito que quer ganhar a Alexa? Por favor, levanta a mão. Ninguém? Não ouvi? Ah, tá bom. Então vamos lá. Por favor, universitário. Pode mandar bala. Maurício Faria. Tá aí, Maurício? Maurício Faria foi embora ou tá por aí? Ele faria bonito aqui agora, mas pelo jeito não vai fazer, né? Ah? Então tá bom. Não tá? Vamos para o próximo então. Fernanda Santin. Fernanda Santin. Ah, tá aí, Fernanda. Vem cá. Karen vai receber você. Vem cá, Karen. Muito bom, Fernanda, parabéns. Por favor. Parabéns, Fernanda. Parabéns. Muito bom, pessoal. Então, para o nosso painel final aqui, mais um bate-papo muito bom. Eu convido aqui ao palco os meus amigos Maurício Tchatcho, Eduardo Rezende e Aires Rodrigues. Não. Opa. Som. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, vamos lá então começar esse bate-papo. Mas, obviamente, antes da gente começar, eu gostaria que os nossos amigos aqui se apresentassem para o nosso pessoal, por favor. Boa tarde, pessoal. Só um pouquinho. Pessoal, vou pedir para o pessoal que estava batendo papo, fazendo networking, falar um pouquinho mais baixo, assim, porque começa a chegar até de volta aqui o áudio, tá bom? Com certeza o Kleber Reis chegou, é ele que está atrapalhando, provavelmente. Tudo bem, estamos acostumados já. Manda bala, Aires. Boa tarde, pessoal. Aires Simões, né? Eu sou de uma empresa de biotecnologia e cuido da gestão de toda a tecnologia da empresa.
aproveito para agradecer a oportunidade de bater esse papo importante, e estamos aqui para aprender e, se possível, agregar alguma coisa. Boa tarde, sou Eduardo Rezende, responsável pelas operações de fulfillment, toda a parte de loss prevention do Mercado Livre Brasil. E agradecer mais uma vez estar com o Silvano e com o Maurício aqui. Bom, boa tarde a todos, feliz de volta aqui no presencial e vou me apresentar, Maurício Tchatcho, diretor e sócio da Avante, e hoje muito feliz de estar na Safe Company aqui, trazendo uma novidade para vocês e feliz de estar aqui com vocês. Obrigado aí. Muito bom. Legal. A gente veio aqui para bater esse papo, para falar a respeito, né, de lições que a gente aprendeu nesse evento recente que a humanidade foi presenteada, né, com relação ao lockdown, quarentena, e como as nossas empresas tiveram que se adaptar e conviver com isso, e inclusive reaprender com a retomada, né? A primeira pergunta que eu tenho para vocês é a respeito como é que vocês viram as evoluções da segurança, né, apoiando esses momentos. Na verdade, inclusive, essa questão aí do que aconteceu com a humanidade foi um desafio gigantesco, né? E, no fundo, essa questão de segurança foi totalmente invertida. Protocolos e procedimentos, processos que existiam dentro das empresas, inclusive dentro da Superbac, a gente precisou rever todos eles, né? Conceitos até de proteção da segurança da informação, elas foram revistos e intensificados, porque agora, e num período grande, as pessoas não estavam dentro do site da empresa, da planta da empresa, mas precisavam trabalhar externo, e os lugares são diversos. E, com isso, a tecnologia fez total importância, tendo em vista que a gente precisou rever conceitos, VPN, inclusive também aumentar toda a parte de banda de comunicação de dados. Então, isso foi um desafio enorme e isso requereu, inclusive, uma atenção muito especial de toda a equipe de tecnologia. Bom, pelo Mercado Livre, foi um boom do mercado da parte de comércio eletrônico. Nós saímos de 2 operações próprias em 2021 para 10 operações próprias ainda em 2021. Então, algumas operações com 4.000 pessoas e a parte eletrônica estavam em casa. Nós estávamos no presencial e foi um desafio interessante repensar. Você falou de reaprender. Eu falei, um ponto que eu falo muito com o time é de aprender, desaprender e reaprender. Fazer segurança, fazer prevenção, seja no perfil das pessoas, e em algum momento agora o Benny estava falando disso, sobre perfil. Falei, cara, é um ponto que para mim é fundamental. Então a gente repensou o que nós queríamos entregar e repensamos a área de segurança como um todo, tá? Toda a área de prevenção de perdas. Desafio maior, colocar as pessoas certas, nas posições certas. Antes estava o Maurício e o Marcelo falando de compliance. Eu falei, cara, um sonho que eles estavam falando, porque super de acordo em estar compliant com o que é exigido. E fala-se muito de toda a parte de indústria 4.0 e agora com pandemia. Ok, é segurança. Ainda é 1.0? Ou a gente vai investir em tecnologia e avançar juntos? Então, não foi, está sendo um desafio absurdo, mas muito proveitoso para todos. Bom, eu estou aqui um pouco como mediador, mas eu vou dar um pouco da minha opinião também, como uma pessoa que está um pouquinho do outro lado do balcão, que é como se fosse um fornecedor, e é isso mesmo. O que a gente percebe nesses últimos anos primeiro, a velocidade, né? Então, assim, tudo está mais rápido, tudo está acontecendo muito mais rápido. O gestor do seu lado tem que estar muito mais bem informado, muito mais antenado com o mercado, e nós, que somos provedores, temos que estar alinhados com essa expectativa. E, nesse ponto,
de pós-pandemia, podemos dizer assim, a gente percebeu a mudança de atitude de muitas pessoas da corporação em virtude de muita gente trabalhando fora, muita gente trabalhando dentro, mas, ao mesmo tempo, você tem aí um ambiente a ser protegido, você tem pessoas que você tem que cuidar. Então, assim, a tecnologia, ela é uma aliada hoje, sem dúvida nenhuma. Também concordo que o ser humano é imprescindível na operação, mas eu acho que a velocidade faz com que o nosso mundo, o gestor, o fornecedor, enfim, toda a nossa cadeia, tenha uma consciência muito mais rápida e informações muito mais rápidas para essa tomada de decisão. E como conhecedor das operações, né, guia a gente nas curiosidades, nas dúvidas principais que você viveu com os dois. Assim, eu acho que quando a gente... Eu quero que você cutuque eles para eles abrirem os jogos. Entendeu? Eu acho que eu gostaria de deixar os convidados aqui falar do dia a dia. Eu acho que eu prefiro. Bom, sobre dia a dia, acho que um grande desafio para a gente foi como escalar essas operações e estando em piso, mas tentando se adequar à geração Z, se adequar a ter mais pessoas, a atrair um perfil que também nos interessa e, de uma maneira substancial, investir em tecnologia. Tá? Então, acredito que o grande desafio para a gente está sendo aliar tecnologia com as oportunidades e desafios que nos encontram. Mercado Livre, a gente está em América Latina inteira, com discussões de expansão, e é uma empresa que está adequada em todos os vieses com o que tem de trabalhar online, com tudo que é de teletrabalho, trabalho remoto. E aí, como é que eu faço a segurança agora assim? Eu preciso ser 100% presencial? Ou existem funções, existem situações onde eu posso sim ter uma discussão e ceder, ter uma concessão, reaprender a trabalhar? Eu preciso de uma pessoa no piso ou eu preciso de um gestor que saiba operar uma situação tecnológica e que tenha um trade-off realmente de 100% com tudo? Então, o desafio que a gente tem se colocado é muito nessa linha de investir em tecnologia, de investir em capacitação de pessoas, em treinamento, em recrutamento preciso. Grande parte em desenvolver. Não é só em achar a pessoa certa no mercado, eu achar que recrutei e acabou. É identificar, ok, eu tenho o perfil exato, eu vou precisar avançar com essa pessoa, vou precisar capacitá-la. E realmente é um caminho de investir em tecnologia e tirar um pouco do presencial, ou muito do presencial. Tá? Então, na verdade, essa questão, tornando assim mais ampla, até nas nossas empresas nós encontramos essas dificuldades do dia a dia, porque setores diferentes, com comportamentos diferentes, precisava de uma gestão diferente, que somente a tecnologia não resolvia. E aí, tornando o assunto mais amplo, até para a empresa de cada um que está aqui representando, é bem interessante observar isso. Por exemplo, um dos setores da empresa a qual eu trabalho, nós trabalhamos com biotecnologia, micro-organismos vivos, e temos laboratórios em várias plantas. Como é que pode o cara estar em home? Laboratórios sofisticadíssimos. A Superbac é uma referência no Brasil e também no exterior. Mas eu não estou fazendo propaganda aqui da Superbac. Eu só quero dizer o seguinte... Aproveita. Como trabalhar de forma remota? Os laboratórios com altíssima tecnologia, e aí a pessoa de casa, a tecnologia não avançou nesse nível, né? E até porque trabalhando com reativos, com reações, com pesquisas de micro-organismos. Então, isso foi uma dificuldade. Esse pessoal do laboratório, para continuar funcionando, a gente não teve essa opção desse processo. Então, o dia a dia dessas pessoas foi diferente. Já em outros setores, a gente teve essa prerrogativa,
Mas o que eu quero deixar claro é que o dia a dia foi sempre pensado, né, refletido, a gente aprendeu com toda essa dinâmica, mas com uma certa leveza, garantindo para as pessoas que, ou em casa, ou tendo que estar dentro da empresa, da planta, eles teriam proteção. E a empresa cobriu muito isso. Nós, da área de tecnologia, a gente cumpriu com muitos papéis no sentido de colocar ferramentas para ter distanciamento, revendo áreas da empresa, topologias de rede e, em alguns casos, propiciando isso para a pessoa trabalhar da casa dele. Então, esse dia a dia foi muito diferenciado, dependendo do setor, dependendo do resultado do produto que cada área, e eu imagino também para vocês, o tipo de empresa que exige perto, longe, como isso pode se desenvolver. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta, né? Eu acho que a palavra-chave é integração, né? Eu acho que do que aconteceu, o que vem acontecendo, essa palavra de integração entre setores, acho que é uma palavra muito importante. E como foi a condução disso também, né? Como que foi aquelas pessoas que relutaram a se adaptar, porque tem gente que não vou me adaptar ou não quero, né? E ao mesmo tempo tem aí uma responsabilidade para com o par dele, para com a empresa, para com a sociedade. Então eu gostaria que você falasse sobre isso. Maurício. E tem a ida e a volta, né? Se recusou aí e agora se recusa a voltar. Maravilhoso, porque tem muito. Uma boa parte recusou aí, realmente. Em relação à integração, tem um dos pontos que a gente conversou, eu e o Ares, a gente conversou um pouco antes, sobre como eu atuo em algumas funções especificamente de maneira remota. E algumas situações a gente entendeu que não eram viáveis. Em contrapartida, acho que nós encontramos que eram viáveis, por que retorná-las? Tem uma parte de... Som. Agora foi. É pessoal. Eu sei, costuma ser. Tem uma parte de funções que a gente não tem mais a necessidade de tê-las presencial. Então, por que tê-las? Antes era, ok, não é mais. Eu acho que tem um ponto da gente realmente ser ator e mudar o que a gente pode mudar. Faz sentido, a gente discutiu de algumas reuniões periódicas, então presenciais, alguns encontros periódicos presenciais. Eu acho que essa integração de vida profissional, pessoal, ao encontro do que a pandemia também reacendeu, de convívio familiar, para muitas pessoas hoje é inegociável. Os que se recusam a voltar agora. Então, tem funções, de novo, que fazem sentido estar longe e não acho que cabe vaidade ou ego de liderança para trazê-los para o presencial. O que eu acho que tem que usar é boa utilização de recursos, otimização disso mesmo, até de espaço, até porque a gente está pagando esse metro quadrado, para que ter isso tudo? Mas com um suporte tecnológico muito grande. Tá? Eu não preciso hoje de 10 vigilantes, 20 vigilantes numa operação, se eu posso ter uma integração com tecnologia, diminuir esse escopo, não é eliminá-lo, mas é diminuir e investir em tecnologia, trazer esse trade-off realmente para um parque tecnológico mais robusto. E é como você falou, eu preciso de banda, eu preciso de um monte de coisa. Vou ter que negociar os trade-offs aí com OPEX e CAPEX, mas são viáveis de fazer. Então, na verdade, como já foi falado, a gente até fez uma prévia sobre esse ponto, e é bastante curioso porque as reações foram as mais diversas possíveis. Há quem reagiu, por mais que a gente estava numa pandemia, numa crise, num risco de vida, mas quem reagiu de uma forma super contente, feliz, vou para casa e tal, houve uma conversa sobre isso na empresa, os gestores e tudo mais, e foi.
E claro, aquela função poderia ter esse, digamos assim, privilégio, mas outras não. E outras, inclusive, tiveram até que ter um esforço maior. Mas o curioso é que, mantendo um certo equilíbrio sobre isso, a gente percebeu ganhos e perdas, né? E em toda situação existe isso, tem vantagem e desvantagem. E a gente também comentou sobre isso, que uma grande desvantagem disso para a companhia foi aquele encontro no corredor, no café, quando a gente está num projeto tratando de um determinado assunto e está com algumas variáveis ainda não resolvidas, e naquele café completamente descomprometido, num bate-papo que começa às vezes de futebol ou de qualquer outro tema, alguém comenta alguma coisa que mata uma charada de um projeto. Então, isso eu acho que todo mundo aqui já deve ter vivido essa situação. Isso é muito importante, esse convívio, não só para as pessoas se conhecerem melhor e contribuírem mais ou menos com uma determinada função, mas como também essas ideias, essas sacadas que acontecem no corredor ou lá no espaço de café. Mas, de fato, o comportamento foi completamente diverso. E o retorno complicado, porque eu, inclusive, posso contar como experiência que perdi 3 funcionários em plantas distintas. A gente tem fábrica no Paraná, fábrica em Cotia, em São Paulo, e perdi, sabe por quê? Porque as pessoas não queriam voltar e acharam um espaço de home office em outra empresa, full todo o tempo. E aí perdemos. Paciência. Mas tem situações, e no caso lá das fábricas, no Paraná, nós temos 4 fábricas lá, a gente não podia ter essa situação de home office. E aí perdemos as pessoas e tem que administrar, não tem jeito, mas com tranquilidade, com leveza, garantindo sempre a segurança, porque, no fundo, a gente ainda não atravessou 100% essa fase, né? E, Ares, tem um ponto que você comentou, que eu acho que é super relevante. A gente está de novo, sem querer ser piegas, mas a gente está numa situação super globalizada hoje, trabalhando à distância em grandes conglomerados formados e outros se formando, aonde trabalhar à distância já é uma realidade. Então, se você é responsável latam de uma operação, você não tem como estar naquela operação super distante que contribui com 3% da tua malha. Então, você já não faz ela à distância. Eu preciso ter 100% realmente de todo mundo lá. Eu acho que vai ao encontro também de tudo que a gente discute de globalização, de ser mais rápido, ser mais moderno. Não acho, obviamente tem uma readequação, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo agora de readequação, mas eu não acredito, e é uma crença pessoal, de que será 100% como antes, a questão das posições, inclusive na segurança. Acho que agora é um reaprender realmente, redesenhar processos e procedimentos, entender onde podemos atuar melhor e à distância. Fato. Eu tenho uma curiosidade grande com relação a esse assunto, porque é fácil a gente entender e falar a respeito de sair de casa, sair da empresa e ir para o home office, eventualmente voltar agora, ou part-time e assim por diante. Mas eu acho que a gente aborda muito pouco o contexto de que, ok, foi todo mundo para casa, né? A gente está preocupado com a segurança das pessoas, dos dados, das informações, legal. Mas as plantas ficaram, os sites ficaram, né? E a ausência das pessoas, não só do pessoal da segurança, porque às vezes você fazia a segurança de um site com 3, 4 profissionais, e na ausência total de pessoas, eu vou precisar de mais profissionais para fazer a segurança daquele site, né? Como é lidar com isso? Não é um domingo no parque, tá? Então, definitivamente, algumas situações, até do início da pandemia, a gente teve que fazer uma robustez, porque a gente não tinha ideia, a gente não queria passar uma situação de abandono em algumas indústrias, com medo de problemas de invasão, ou agora eu tenho menos movimento, eu tenho mais chance de um problema interno que não está sendo visto.
Mas falando das indústrias que eu consegui acompanhar e da que eu atuo, não foi algo tão crítico. Tá? A gente conseguiu no primeiro momento, eu acho que os primeiros 3 ou 6 meses foram muito complicados, de fazer um novo risk assessment. Para mim passa por isso, entender qual é a minha nova realidade, o que eu preciso, sem exageros. E aí, voltando, eu sempre falo de qual é o legado que a gente vai deixar. Tanto onde eu estava antes, na BAT, e depois no Mercado Livre, a gente aplicou a SRM na prática, usando os recursos que a gente precisava ter, sem exageros. Existiu, sim, por questão de risco, uma gordura em algum momento, que seria visto como gordura no momento normal. Tá? Ali a gente entendeu que eu precisava desse efetivo a mais, por riscos novos, por posicionamentos novos, mas passado o pico da pandemia, passado aquele auge, uma parte nós retiramos, mas aí falando da indústria que eu estou, como o volume rampou, se justificou manter. Tá? Então também tem uma parte que em algum momento seria visto como gordura, que agora a gente falou, não, ele é justificável, dado que o volume multiplicou por algumas dezenas. Tá? Legal, quando o volume levantou, né, subiu, já tinha gente treinada para atuar, né? Já tinha alguma coisa já bem preparada. E para vocês, Aires? Então, na verdade, a tecnologia não garante tudo, mas ela ajuda bastante, né? E aí, nisso, a gente já tinha feito um trabalho e intensificou de segurança bastante reforçada, usando tecnologia, né? Câmeras, sensores e painéis, inclusive contando também com a segurança da empresa contratada, que no caso é a Avante, que também faz esse trabalho conosco de monitoramento de acessos, de perímetro. Então, isso a gente usou muito e intensificou, e isso ajudou bastante. Agora, sem sombra de dúvida, tem sempre que ter a pessoa não pode faltar, porque é aquela pessoa que, teoricamente, tem o procedimento descrito, tem o discernimento e o bom senso para uma decisão. E sempre isso é um desafio. Quando some todas as pessoas, é sempre um desafio. Mas, nesse caso de segurança patrimonial e tal, a gente usou bastante a tecnologia e foi uma experiência boa, e a gente só entende que a gente tem que intensificar bastante essa parte de tecnologia. Eu acho que teve um ponto, usando até o que você está falando, passando muito por gestão. Acho que a gente teve que profissionalizar muito mais a área, ter mais gestão dos ativos, dos recursos que a gente estava trabalhando, um acompanhamento realmente, porque eu acho que vem um ponto de integração com o negócio que a gente está. Sempre falo disso, cara, aprenda o negócio que você está. Não somos, no caso das indústrias de segurança. A indústria que eu estou hoje é essencialmente e-commerce. Então, como eu garanto toda a parte de continuidade do negócio do e-commerce? Como eu garanto isso? Então, passou por muita gestão. Quantas rondas são feitas no site X, no intervalo de tempo tal à noite, ou quantos voos de drone para garantir um perímetro. Eu acho que passou também para um profissionalismo da área. De novo, sempre, esse momento não foi uma curva, esse momento foi um degrau realmente que precisou. E acho que quando a gente está vencendo o jogo, que é um momento que a gente está vencendo, é de reinventar o teu jogo. Então, eu acho que foi muito bacana poder reinventar esse jogo, com gestão, com participação ativa do time. Tem um ponto que a gente fala também, e aí falando de futuro, né, o que foi e o que está vindo, é uma realidade muito diferente esse pós-pandemia, tá? Falando de comércio eletrônico novamente. E eu não podia encontrar um momento melhor para tratar do tema de diversidade lá dentro. Então, da área que eu sou responsável, eu tenho um par Brasil hoje em dia, graças a Deus, para dividir comigo. Hoje no nosso time de liderança, direto, gerentes, 2/3 são mulheres. Então, do meu time direto, 80% são mulheres. Então, a gente começou a trazer mulheres para o trabalho, toda a agenda de diversidade realmente para a liderança. Não é só para a base, mas o que eu acho que vem de futuro, uma agenda de diversidade super forte, um apoio muito grande à agenda LGBT, a negros na liderança, mulheres na liderança, porque eles leem cenários de maneiras diferentes das que nós lemos os cenários.
Então, o nosso Risk Assessment também se passou por quem está olhando o risco tem que ser diferente também. E isso está sendo super valioso para a gente. Tá? Vocês já comentaram, mas é mais para a gente frisar, né? A gente passou por uma crise que foi a pandemia, adotamos uma série de processos, procedimentos, tecnologias para a gente suportar essa crise. Pós-pandemia, eu acredito que muita coisa foi aproveitada, sem dúvida nenhuma. Talvez muita coisa não está mais sendo usada. É uma curiosidade que eu pergunto para vocês. E na visão de vocês, o que vocês esperam, o que vocês esperam do futuro, uma vez que, de novo, eu friso que a velocidade está alta, que a gestão tem que ser cada vez mais precisa, com informações na palma da mão. Então, eu gostaria de essa impressão de vocês. Em relação ao que veio, o que não está mais sendo usado e próximos passos. Quase todos tivemos uma câmera térmica nas portarias. Então, e aí, o que eu faço agora com a câmera térmica, dado que eu não tenho mais uma questão de ver febre ou situações do gênero? É óbvio que com todas as autorizações necessárias por regulações que nós temos no país, mas boa parte delas, ou entendeu-se que eu poderia usar isso para um perímetro, com as regulamentações necessárias, com as habilitações necessárias. Como as margens diminuíram muito, a parte fantástica que eu acho é um profissionalismo da área de quanto eu custo para o negócio. Hoje, quando eu envio um pacote do Mercado Livre, quanto eu custo? Do pacote total, quanto é do meu time? Então, a gente tem isso muito na mão. Então, toda a parte de entender e profissionalizar a área, de novo, falar a língua do negócio, para mim, é o que veio, que não vai embora. Tá? Acho que as áreas deveriam ter isso cada vez mais, ter seus custos na mão, entender as estratégias. Uma parte é custo fixo e deixar claro qual é, e sair da subjetividade de que isso é necessário. Sim, mas justifica, mostra, é bom. É bom ter essa visibilidade, dar essa visibilidade, essa relevância da área. Mostra o quanto o impacto te custa. Então, ok, isso aqui eu estou mitigando e trazer para uma situação mais tangível realmente. Mostrar o quanto custa o impacto, o quanto você está prevenindo no dia a dia. Real, né? Real. Tem coisas que a gente, não, vai ser uma fortuna. Amigo, realidade, tá? Porque aterriza, mas isso para mim de gestão, de número, de mostrar para o negócio que você agrega valor, é fantástico, tá? Uma coisa a se observar também, claro que isso não aconteceu em todas as empresas, indústrias, comércio, mas em algumas, como por exemplo o caso do e-commerce, houve um fabuloso crescimento, né? E na verdade, o desafio aí ainda foi maior, porque foi lidar, às vezes, até com falta de pessoas e a empresa crescendo absurdamente. Felizmente, entre tantas coisas ruins, na empresa que eu trabalho, a Superbike, também teve um crescimento enorme, porque a gente também trabalha com segmento de agro, né? Fertilizante à base de micro-organismo, ecologicamente correto e tal. Então, isso chamou muita atenção e comida ninguém pode deixar de comer. E, com isso, a empresa cresceu absurdamente. Então, esse desafio foi multiplicado, foi realmente muito grande. Mas, entrando no ponto em questão, na verdade, tudo que foi aplicado ali, a gente está continuando e não está desprezando nenhum procedimento, nada que foi ali aplicado. Você citou da câmera térmica, até a câmera térmica a gente deu uma finalidade para ela. Então, e o detalhe importante que precisa ser assim, porque nós não estamos livres, talvez dessa pandemia, mas o que vem pela frente? Então, é uma forma da gente se antever a determinadas variáveis, situações que são imprevisíveis, né? Então, isso tudo tem que acontecer com muita conversa, com muita tranquilidade, leveza,
principalmente quando a gente trata com pessoas. Fantástico, fantástico. Bom, nosso tempo já esgotou, mas eu gostaria de pedir uma mensagem final, de qualquer forma, para os três. Maurício também. A mensagem final que eu tenho a dizer é o seguinte: fala-se muito de planejamento. E é verdade, nós temos que planejar, planejar e planejar. Mas a gente nunca está preparado para planejar o imprevisto. Porque são poucos aqui, eu acho que tem uma bola de cristal em casa, né, ou na empresa. Então é muito interessante, como lições aprendidas, a gente sempre pensar, imaginar até o que pode acontecer, para se antever a determinadas situações que são adversas. Eu costumo dizer até para a equipe o seguinte: pensa no pior. Se você pensar na pior situação, se não acontecer, você está no lucro. Se acontecer, você, de alguma forma, tem uma alternativa para passar melhor por ela. Agora é difícil, hein, cara? Dificultou para mim. Eu quero agradecer a todos. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é de realmente aprender, desaprender e reaprender a área, sem reinventar, sair de um ponto comum. Insisto sempre, educação, estudo, procurar nova literatura, procurar o que está vindo de fora, se adequar ao negócio. Mas eu queria fazer um agradecimento especial aqui a Karim, a Cláudia, Silvano e Maurício. Muito obrigado. Mais uma vez estar com vocês, é sempre um prazer muito grande. Bom, a minha palavra é gratidão. Primeiro que a gente está aqui hoje, né? Então a gente está podendo se encontrar, se rever os amigos, né? Estar num ambiente onde todos têm a mesma mentalidade, que é proteger as pessoas. Então estou muito feliz de estar aqui. Gratidão de ter pessoas ilustres aqui, gerando conteúdo para o nosso setor, que essa é a nossa meta, é isso que a gente procura. E muito feliz de saber que o ano que vem a gente vai estar junto de novo, né? Eu acho que talvez até maior o evento, mas com essa pegada de gerar conteúdo, gerar informação. E agradecer vocês que estão aqui, reservaram um espaço da sua agenda hoje, que eu sei que é muito difícil, para ouvir um pouco das nossas experiências e colocar vocês, a minha, a nossa empresa, a todos, a Safe Company agora, que nasceu agora, à disposição de vocês. Muito obrigado, viu? Então, muito obrigado pela presença, pela participação no painel e gratidão também a vocês três. Valeu, pessoal.